nós abordamos desde a terapêutica, o cuidado com o paciente no conceito de saúde sistêmica, relacionamento endo e saúde sistêmica, e agora veio você para falar da fotobiomodulação e do ILIB, né, com fatores revolucionários para a gente inserir definitivamente na prática clínica, quer dizer, isso tem que estar do nosso lado, né, para a oferta de benefícios com essa categoria, com essa conotação que você vai passar, tá bom? Um beijo grande, fica à vontade, está com você e boa aula. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. Eu tenho muito carinho pelo professor Laje Marques, desde a USP, né, da minha formação. E que bom esse reencontro. Espero aí que eu cumpra as expectativas que você tem aí para essa aula. E também, né, mostrar um outro lado aí para quem está assistindo, algumas novas possibilidades que a gente pode empregar na nossa prática clínica. Bom, vou só fazer um teste aqui, tá passando o slide, deixa eu ver. Passou, né? Tá. Então, rapidamente, eu já fui apresentada, né? Então, eu não vou me deter aqui no meu mini currículo, mas falando um pouquinho da minha história, eu já estou trabalhando aí há 24 anos com laser. Comecei lá na USP, em 2001, lá no Lelo, Laboratório de Laser, e aí fiz uma carreira praticamente focada no laser, meu consultório eu só faço laser, e eu tenho cada dia, né, mais gratidão por essa escolha, porque os benefícios, os retornos dos pacientes são incríveis. E depois, obviamente, acabei entrando para essa área acadêmica, né? Estou na Mandic desde 2008, ministrando os cursos de habilitação em laser, e é cada dia uma surpresa, uma melhora do paciente. Então, realmente é uma área encantadora. Tive já vários alunos endodontistas, né, nas habilitações, até por uma questão de trocar um pouco de rotina, né, dar uma inovada na prática, em vez de ficar fazendo só endodontia. Então, eu tenho muitos alunos que vêm da endo para justamente dar uma variada, atender pacientes diferentes no consultório, com uma técnica que não demande equipamentos muito sofisticados, né, apenas o laser, mas não muitos materiais. Então, a laser terapia é uma técnica bem simples de ser executada, tendo aí retornos financeiros interessantes, e também um relax, né, para o dentista, porque é uma técnica simples de ser aplicada. E aí eu coloquei aqui uma charge para a gente começar aí a nossa discussão, né? O bom seria, né, seria tão interessante se os nossos pacientes ficassem felizes quando eles têm que ir para o dentista. E, né, imagina que, legal, amanhã eu vou no dentista, toda animada. Aí a outra simplesmente fala, como assim, né? Infelizmente, a nossa profissão é uma profissão que não é tão agradável. Imagino que os seus pacientes, né, da endo também tenham essa coisa do ou desfilar, ficar com uma boca aberta, o medo, né? Então, talvez uma outra imagem que fosse um pouco mais real seria essa, ou ainda uma outra imagem seria essa de um certo desespero. A gente não sabe, mas muitos pacientes têm pânico, né? Tem uns que saem do consultório depois de uma hora, quase que, né, com estresse crônico de ter ficado ali uma hora fingindo, segurando aquele medo, aquela tensão, né? E isso às vezes a gente esquece de olhar esse lado. Mas, né, a gente tem até uma lista, a gente já sabe o que estressa o nosso paciente. E aí vocês podem até contribuir aqui no nosso chat, mas eu fiz uma mini lista do que mais eu acho que estressa o nosso paciente. Bom, muitos, óbvio, por medo, geralmente trauma de infância no dentista, né? Principalmente aí quem tem mais de 40 anos, porque antigamente a odontopediatria também tinha uma outra cara, né? Acho que as novas gerações já não estão mais com esse trauma. O desconforto na ATM, né? De ficar com a boca aberta todo aquele tempo. A tensão de todo aquele tempo ficar pensando em alguma coisa, mas com a boca aberta, tenso, então o músculo tensiona. Tem pacientes que saem de uma consulta com torcicolo, com alguma, né, alguma lombar, cervicalgia,
parece que aquela tensão, segurar, como se a gente estivesse com frio por muito tempo, ou dirigindo na chuva. Então, isso a gente tem que também considerar. O barulho do motor, que tem muitos pacientes que reclamam. E aí, recentemente, eu perguntei para um paciente, né? Eu falei, eu vou dar uma aula, vou colocar alguns tópicos sobre o que mais estressa o paciente. E aí eu perguntei para minha paciente, o que mais te estressa aqui na cadeira? Aí ela falou assim, ficar mexendo na minha boca sem eu ver o que está acontecendo. E aí ela até falou, e ouvindo barulhinhos estranhos, porque, claro, o osso, ele transmite, né, todo aquele barulho que está dentro da boca. Aí eu falei, vou colocar seu teu relato aqui na minha aula. Muitos pacientes têm dor, têm medo da dor, né, da injeção, da anestesia. Muitos pacientes têm uma memória bem ativa sobre qual que é a sensação depois de uma anestesia. Então, ficar com o lábio todo endurecido, ficar algumas horas sem conseguir comer direito, então esse desconforto. Então, o dia de ir no dentista não é o dia de jantar fora. O dia de ir no dentista não é um dia de fazer reunião, de dar aula, de fazer alguma coisa que tem que falar. Então, começa a restringir um pouco, né? E começa a colocar algumas limitações na ida ao consultório. Também a gente não pode deixar de considerar aqui, né, os desconfortos de pós-operatório, e aí fazendo um gancho aí na endodontia, as hipersensibilidades que podem acontecer pós-instrumentação, dor na boca em geral, dor do grampo, né, na gengiva, a lesão em comissura por afastador, né, principalmente nas cirurgias. E quando a gente pensa em cirurgias, então aí tem ainda um outro grande mito, não é mito, né, mas é o que a gente via até agora, que é o paciente não conseguir comer, ter que tomar remédio, ter que ficar o final de semana inteiro em casa, ficar com a boca de fofão, né? Eu digo até que isso é coisa do passado, porque uma vez que a gente coloca a laser terapia no pós-operatório cirúrgico, tudo isso acaba. Então, já existem pacientes que estão procurando profissionais para fazer uma extração de terceiro molar, por exemplo, assistida com laser, para não perder o final de semana, não ter que ficar de molho, sem comer, sem abrir a boca, com dor, tomando um monte de remédio. Então, as coisas vão começar a modificar a partir de agora, porque o que estressava o paciente, agora a gente começa a ter algumas soluções interessantes, né? Então, a pergunta é: e se tivéssemos ferramentas para amenizar, evitar ou até remover esses desconfortos todos? Com certeza, o seu paciente vai ficar super feliz, né? Ele vai com certeza concordar. E você, como uma profissional de sucesso, um profissional de sucesso, vai ter com certeza a família inteira envolvida aí no atendimento e vai ter mais recomendações, porque você vai estar dando opções, né, não traumáticas para esse paciente. E além disso, né, se você tem essa visão, você praticamente conhece a sua área de atuação, que é a odontologia. A gente não pode esquecer que a odontologia é uma área que entrega serviços, né? Então, o nosso business, a odontologia, é uma entrega de serviços, de prestação de serviços. Claro que a gente vai ter um produto final, que é uma restauração, um tratamento odontológico, né? Mas o produto ele está muito menos a importância do produto final é muito menos importante do que a experiência da entrega desse serviço. E isso eu acho que hoje é uma coisa muito importante, e não é todos os dentistas que estão ligados nisso, mas isso faz uma diferença incrível no nosso sucesso como profissionais e como business odontologia. Então, a odontologia é um serviço, então a gente realiza alguma coisa, não necessariamente entrega um produto, né? Então, por exemplo, uma grande diferença entre serviços e produtos está entre, por exemplo, se você faz por exemplo, a fábrica da Coca-Cola, né? Se sair uma Coca-Cola com a latinha verde, simplesmente manda embora a latinha verde para voltar as latinhas vermelhas, né? Você consegue fazer um controle de qualidade no produto muito melhor do que nos serviços. Porque no produto você prepara, você tem tempo, você pode substituir, você pode consertar, né? E aí depois você entrega para o cliente final. Agora, quando a gente trabalha com serviços, a entrega do serviço ela é imediata, né? Então, por exemplo, agora eu estou entregando uma aula, é imediato, é agora. Se cair a internet, o meu serviço vai ser prejudicado, né? E na odontologia
Isso é presente. Se você, por exemplo, não se planejou em ter o material adequado para fazer a entrega do seu serviço para aquele paciente, pode ser que aquele paciente tenha perdido a viagem, né? Imaginar que ele vai viajar, você vai moldar o paciente, esqueceu de comprar a silicona. E aí ele não tem como postergar a viagem e ele está contando que na volta da viagem vai pegar a prótese, né? Então, a entrega do nosso serviço, ela é muito mais sensível a erros de planejamento, né? Ela é muito mais sensível a fatores externos, ao humor do seu paciente. Seu paciente pegou uma chuva, tá todo molhado, entrou no consultório. O consultório tá com o ar-condicionado lá, né, super gelado, porque a gente fica todo encasacado com jaleco. Como que vai ser a experiência desse paciente ao entrar no consultório? Né? Ele vai ficar, no mínimo, desconfortável, ele vai ficar, no mínimo, até com raiva, né, da chuva, daí fala do trânsito, e aí aquela experiência, que poderia ter sido uma experiência melhor, vai ser ainda pior se ele já tem medo de ir no dentista. Então, a experiência pessoal, né, o que ele viveu no dia, a sua, o humor da secretária, né, a condição geral, isso tudo interfere no teu serviço. E uma das coisas mais importantes quando a gente pensa, né, na nossa profissão, que é a odontologia, opa, deixa eu voltar aqui, é que a gente tem que ter um planejamento perfeito, um preparo perfeito, tentar amenizar todas as condições que possam intervir nessa entrega de serviços. E aí a gente está agora no mundo com muita tecnologia, né? Então, hoje a gente tem, né, carros voadores, a gente tem inteligência artificial, a gente tem muitos recursos que podem nos ajudar, né, a transformar a experiência do nosso paciente. E a gente tem que utilizar esses recursos, né? Não basta viver no mundo moderno e não ter, por exemplo, uma agenda, um planejamento de materiais, né, um sistema aí de estoque de materiais. Tudo isso hoje em dia, por exemplo, a inteligência artificial pode te ajudar. Você pode fazer uma lista de materiais, essa secretária pode só alimentar e você está sempre, né, já atualizado do que tem que comprar, o que não tem, para não passar por situações de improviso. E aí, puxando um pouquinho esse gancho do planejamento, né, nesse mundo cheio de tecnologias, entra também a questão do estresse do profissional. Se aqui eu colocasse um outro slide falando o que mais estressa o profissional, vocês conseguem pensar aí uma ou duas coisas que mais estressam vocês na profissão odontologia? Não sei se bate com aquilo que eu penso, tá? Mas uma das coisas que me estressam muito quando eu não planejo é justamente ter que lidar com o paciente, no sentido de mudar o planejamento e ter que passar essa informação para o paciente, né? Então, é uma situação delicada, não é todo paciente que vai concordar. Então, a nossa falta de planejamento influenciou na entrega do serviço e isso impacta no paciente. E esse paciente não perdoa, né? Esse paciente, muitas vezes, ele acaba até descarregando emocionalmente outras coisas e isso, o desgaste emocional com a pessoa, com o relacionamento, acaba minando a nossa profissão. Se a gente passar o dia inteiro trabalhando e nem falar com ninguém, a gente está ótimo. O que estressa todos os trabalhos é praticamente as relações humanas. E as relações humanas são muito sensíveis à entrega de serviços. Então, isso é uma coisa importante na nossa profissão. E aí, voltando aqui para a tecnologia, que tecnologias que podem nos auxiliar dentro do consultório para melhorar a entrega do serviço, para amenizar esse medo desse paciente, para amenizar esses desconfortos que o paciente pode ter, para começar a mudar aquela primeira foto que eu mostrei, né, que é a sensação de, nossa, amanhã eu tenho que ir no dentista, então, né, meu planejamento vai ter que todo ser organizado, porque é um dia ruim, é um dia difícil, eu vou ficar com dor, eu vou sair sem poder falar direito, e isso torna para o paciente, torna uma coisa ruim, e muitas vezes a baixa adesão, né, de pacientes no consultório tem a ver com essa nossa entrega de serviços e como que o paciente sai depois de uma intervenção, né? E nós somos responsáveis pelas intervenções,
por mais que elas sejam óbvias e já, entre aspas, aceitas, né? Eu vou fazer uma extração, eu vou ficar com a boca desse tamanho. Não necessariamente, não mais, porque agora temos tecnologia. Então, a gente vai falar do laser, né? O laser é uma tecnologia que hoje, na odontologia, ela está bem presente, né? Eu acho que o dentista foi o primeiro aí das áreas da saúde a incorporar o laser na sua prática. E o laser não é uma luzinha que vai, é um negocinho lá que se aperta. Gente, o laser, ele transforma a experiência do seu paciente. O laser, ele agrega algumas coisas na sua rotina que nenhuma outra tecnologia agrega. Você pode ter um microscópio, o microscópio agrega para você, para o paciente, talvez um pouco de marketing, um pouco de, nossa, meu dentista tem um microscópio, ou ele traz um pouco de status, ele traz um pouco de, né? Mas para a experiência do paciente, o que mais a gente pode incorporar? E o laser é uma ferramenta dessas. Então, a gente tem na odontologia dois tipos de laser: o laser que corta, que é o cirúrgico, de alta intensidade, e a gente tem o laser que não corta, que é o de baixa intensidade, que tem, inclusive, algumas variações. A gente pode fazer uma terapia fotodinâmica, que é a descontaminação, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente pode tirar dor, a gente pode estimular a regeneração, a gente pode melhorar a imunidade sistêmica. Então, tem várias vias dentro dessa fotobiomodulação que são importantes. Então, aqui alguns tipos de tratamento que cada uma dessas aplicações fazem, né? Então, fotocirurgia, por exemplo, a gente faz cirurgia de tecido mole. Hoje a gente tem equipamentos que também fazem intervenções em tecido duro. Então, aquele barulhinho do laser agora mudou por uma pipoquinha, né? Então, eu consigo fazer um preparo, preparo cavitário não, mas consigo remover cárie, por exemplo, sem anestesia. Eu consigo fazer uma cirurgia sem anestesia, fazer uma gengivoplastia sem anestesia, só com água do laser de Hérbio. Então, eu estou mudando e migrando com a tecnologia para uma odontologia muito mais friendly, amigável para o paciente, né? E hoje, uma das nossas realidades, principalmente a minha, é o paciente chegar no consultório, né, e realizar a fotobiomodulação em várias modalidades. Como vocês podem ver aqui, essa paciente, eu estava fazendo uma intervenção na área, ela estava com um herpes zoster, então, inclusive, tem algumas, deixa eu ver se eu consigo passar o mouse aqui, tem algumas cicatrizes aqui no pescoço, e essa paciente, ela estava fazendo laser na região das zósteres, então a gente acaba fazendo alguns pontos dentro da orelha, e junto com isso, o laser sistêmico aqui no pulso, esse reloginho, para já ajudar esse paciente como um todo. Eu vou explicar para vocês hoje como que funciona. Então, a nossa realidade hoje é multimodalidade, utilizando aí tecnologia para melhorar a experiência dessa paciente, tá? A gente já sabe dos benefícios da fotobio, não sei se todos vocês são familiarizados com como que o laser funciona, né? Quais são esses benefícios, mas a gente tem né, uma lista aqui de fotobioestimulação, então a gente entrega energia para o tecido, vou mostrar para vocês alguns mecanismos de ação, modulação do processo inflamatório, ação analgésica, ação antidematosa, ação imunomoduladora, e quando a gente associa com a técnica de PDT, a gente tem aí uma ação antimicrobiana. Então, a fotobio, ela traz uma solução que pode reduzir ou até mesmo evitar. Doutor Luiz, eu estou ouvindo um barulhinho no fundo, não sei o que que é, umas campainhas. Tem uma É alguma campanha coisa... que eu não consigo desligar, ela avisa quando o pessoal entra na sala. Eu vou Ah, tentar ver se eu consigo desligar. não, tranquilo. Não, só para eu saber que daí eu assimilo ela. Achei que fosse alguma Tá, coisa comigo. tá. Então, olha só, a laser terapia, a fotobio, ela é uma solução que pode reduzir ou até mesmo remover o uso de medicamentos. Traz um tempo de cicatrização menor desconforto. Agora, olha que interessante, né? Por que que é bom a gente reduzir medicamento? Porque aparentemente medicamento de vez em quando tá tudo bem, né? O problema é que hoje o nosso de vez em quando é quase que mensal. As pessoas têm muito acesso a medicamentos, a automedicação. Então, um simples remédio para dor de cabeça ou um simples remédio
Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Ah, tá. Então, pode ser que no futuro, a gente tenha curas, né, com medicamentos para várias doenças, só que os pacientes não vão mais ter como processar esses medicamentos. E isso já é uma realidade. Não sei se vocês já pegaram algum paciente no consultório, que o paciente não pode tomar anti-inflamatório, por exemplo. Então, ele já avisa, olha, não posso tomar anti-inflamatório. Então, como é que você vai fazer, né? Então, a gente tem que ter alternativas não farmacológicas, e é isso uma das contribuições principais que a fotobiomodulação pode trazer aqui para o nosso consultório. Então, de uma forma bem resumida, né, para a gente não se deter muito aqui no mecanismo de ação, a fotobiomodulação ela tem aí 6 frentes de atuação. A principal delas tem a ver com a ação da luz na mitocôndria. Então, aqui na parte superior direita, a gente tem a enzima superóxido, a citocromoceoxidase, desculpa, que essa enzima citocromoceoxidase, ela é a enzima da cadeia respiratória que faz a ligação do oxigênio e que quando a gente está em estresse, né, oxidativo, quando essa célula está estressada, está alterada, está com alguma dificuldade, alguma alteração, o óxido nítrico acaba se ligando ali no citocromoceoxidase, impedindo a entrada de oxigênio e diminuindo, então, a taxa metabólica. Ou seja, a gente produz menos ATP, porque a célula está, de alguma forma, alterada. Quando a gente faz a luz nessas mitocôndrias que estão alteradas, que estão inibidas com óxido nítrico, a gente tem aí a captação da energia da luz, e essa energia ela vai ser utilizada para desligar o óxido nítrico. Então, a gente tem aí um fotodesligamento do óxido nítrico. Então, o óxido nítrico sai, o oxigênio volta e a mitocôndria volta a funcionar. E as mitocôndrias, gente, elas são as organelas principais da respiração. E a mitocôndria, ela faz a fosforilação oxidativa, que é uma respiração muito efetiva, né? A cada molécula de glicose eu tenho aí 32 ATPs. Comparando com uma fermentação, né, que é outra via, a gente tem aí duas moléculas de ATP a cada uma molécula de glicose. Então, a fosforilação oxidativa, que é o que a mitocôndria faz, foi ela que fez, né, a nossa evolução como espécie chegar onde a gente chegou, porque a gente tem um perfil metabólico muito mais eficiente do que os outros seres vivos, né? Do que uma bactéria, por exemplo, que só faz fermentação e assim por diante. Então, a fosforilação oxidativa, ela é muito importante para a nossa saúde e a gente tem que viver com ela que vai, inclusive, a taxa metabólica mitocondrial, ela é um grande termômetro de sinalização nuclear. Então, através do ATP, né, AMP cíclico, através da radical livre produzido, NF-kappa-beta, isso tudo chega no núcleo e sinaliza o núcleo do que ele precisa fazer, né? Então, que proteínas que têm que ser processadas, têm que ser fabricadas, que genes que têm que ser expressos, que genes que têm que ser silenciados. Então, o funcionamento mitocondrial, ele determina a nossa epigenética. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, mas é justamente essa dinâmica dos genes. Existe na medicina uma crença que tudo é genético, mas não, né? A gente tem vários exemplos de que irmãos gêmeos que têm a mesma genética em lugares diferentes desenvolvem doenças diferentes. Então, a genética, ela é uma predisposição, né? Eu tenho uma predisposição, mas ela não é lei. Então, não importa o que eu tenho na genética, importa o meu estilo de vida. Importa a minha alimentação, importa os meus pensamentos, importa o ar que eu respiro, a taxa de poluentes que eu tenho acesso, todos esses fatores interferentes ou não que vão modificar, então, a minha saúde. Então, a mitocôndria, ela é chave, né? Tanto nos processos de envelhecimento, de adoecimento e principalmente em doenças graves como o câncer, né? Para vocês terem uma ideia, uma célula oncológica, ela desliga as mitocôndrias, ela vive de fermentação. E quando a gente consegue reativar uma mitocôndria, por exemplo, a gente consegue voltar para a produção de radicais livres e a gente consegue acidificar essa célula. E uma célula mais ácida, ela consegue morrer mais rápido com a químio, por exemplo. Agora, se ela só faz fermentação, ela fica alcalina e ela fica indestrutível.
Então, isso essa mudança de perfil metabólico da célula oncológica, mudança de perfil metabólico de macrófagos, por exemplo, para M1, para M2, tem justamente a ver, né, com a fermentação e com a fosforização oxidativa. Isso tudo são dinâmicas energéticas que são muito importantes e que a fotobio influencia. Um outro tópico importante aqui para a gente citar em relação a mitocôndrias tem a ver com a melatonina, né? Eu acho que vocês já devem ter. A gente está numa febre da melatonina, que tem que tomar melatonina, tem que suplementar com melatonina, mas, na verdade, 95% da nossa melatonina, ela tem origem mitocondrial. E a melatonina é o nosso maior antioxidante, né? Só que para funcionar tem que ser produzido na mitocôndria. Então, a mitocôndria saudável produz melatonina. E aí a gente tem esses benefícios da melatonina e anticâncer, na regulação do relógio biológico, e apenas 5% da melatonina ela é fabricada pela pineal. Mas e olha que interessante, né? 5% fabricada à noite, 95% fabricada de dia. Quem estimula a produção de melatonina? A luz, né? Então, a luz infravermelha, ela influencia a produção de melatonina pelas nossas células, por isso que a gente precisa se expor ao sol, né? A gente precisa ter luz perto da gente. A fotobiomodulação também estimula a melatonina, luz vermelha e infravermelha. Então, a luz, né, mais uma vez, ela vem a influenciar a nossa fisiologia. Bom, então, uma vez que a gente restabelece a função mitocondrial celular, essa célula, então, ela entra em homeostase, tá? E aí, o que uma célula em homeostase vai fazer? Aquilo que ela tem necessidade. Ou ela vai se proliferar, ou ela vai se diferenciar, ou ela vai regenerar, né? E quando a gente tem um processo inflamatório, todo o processo inflamatório começa com uma agressão em uma célula. Então, quando uma célula está lesionada, ela sinaliza na sua membrana essas alterações. E isso sinaliza, então, células de defesa chegando no local. E a gente tem aí a comunicação extracelular, né? Entre uma célula e a outra. A matriz extracelular, ela está sendo muito estudada, né? A importância de uma matriz extracelular limpa, sem muitas toxinas, né? Então, aí tem uma onda de detox acontecendo, porque realmente as células que não se comunicam, elas se isolam e se modificam. E dentro dessa modificação e desse estresse, as células de defesa não enxergam, e aí começam os tumores. Então, esse isolamento celular, né, tem a ver com essa falta de interação entre as células. Então, uma célula que está alterada, ela sinaliza resposta inflamatória, a resposta inflamatória chega. Se essa célula para de sinalizar, ela entra em homeostase, automaticamente ela para de mandar citocinas inflamatórias, o processo inflamatório diminui, né? E a principal via de estímulo inflamatório são os radicais livres, né? Que são liberados ali pelas células. Então, olha que interessante, uma vez que a gente restabelece a função mitocondrial de uma célula, automaticamente o processo inflamatório vai ser diminuído, porque o fator de estímulo inflamatório foi regularizado, né? E aí a gente tem, além disso, dentro de um processo inflamatório acontecendo, a gente tem muito radical livre sendo liberado, né? Que é o combustível aí para o processo inflamatório. E existe uma enzima chamada SOD, que é a superóxido desmutase, que ela é uma enzima antioxidante, tá? Inclusive, ela tem dentro da mitocôndria, ela tem no meio intracelular e ela também está no meio extracelular. Essa enzima, ela tem uma importância crucial na remoção dos radicais livres fabricados através da respiração. Então, ela é a primeira a remover os radicais livres. Quando a gente tem alguma dificuldade nessa enzima, a gente começa a ter estresse oxidativo intracelular. E isso é muito grave, isso pode comprometer toda a sinalização para o núcleo. Então, uma mitocôndria em estresse oxidativo vai emitir sinais não muito favoráveis para o núcleo, e o núcleo vai responder conforme a mensagem que chega até ele. E aí entra o laser, porque quando essa enzima, a SOD, está em meio ácido, ela para de funcionar, porque ela recebe um próton. E quando essa enzima recebe a luz, como ela tem um componente metálico, ela absorve luz, libera o óxido nítrico, desculpa, o próton, libera o próton, e essa enzima volta a ficar ativa. Então, ela fica inativa quando ela recebe um próton, recebe luz, libera esse próton e volta a funcionar.
Então, quando a gente tem, por exemplo, uma inflamação crônica, e aí pode ser uma TM, pode ser uma artrite, pode ser uma asma, pode ser até um Alzheimer, né, que é uma inflamação crônica, a própria doença é o processo inflamatório que não para. Então, a gente não tem a capacidade de interromper esse ciclo, né? Então, fica radical livre, inflama, inflama, radical livre, inflama. Então, e quando a gente faz a fotobiomodulação, como a gente está reativando a SOD, né? A gente consegue diminuir um pouco esse estresse oxidativo e o corpo, obviamente, vai ter mais energia, né? Para conseguir reverter um processo crônico, agudiza um pouco para depois curar. Então, é bem interessante essa ação antioxidante da luz. Então, uma vez que eu removo radicais livres, uma vez que eu restabeleço a homeostase celular, eu passo, então, a ter uma menor cascata do ácido araquidônico, né? Eu começo a interromper a cascata. Se eu não tenho um radical livre lá em cima, eu acabo não tendo mais todas as vias. E aí eu consigo eliminar dor, edema, né? As prostaglandinas, né? Que são os grandes agentes aí que atrapalham o nosso paciente no pós-operatório. Então, eu consigo ter essa resposta interessante. Além disso, é, além da gente irradiar células lesionadas, né? Todo o corpo ele é banhado por sangue. Então, se eu fizer uma irradiação na ATM, tá passando sangue por aqui. Se eu fizer irradiação na língua, na boca, enfim, por onde todas as células são permeadas por sangue. E no sangue a gente tem alguns componentes que também absorvem luz. Então, a gente tem, por exemplo, a hemoglobina, que é um grande cromóforo de luz, e a hemoglobina capta essa energia. E uma vez que a hemoglobina absorve luz, o óxido nítrico, que também se liga na hemoglobina, vai embora, a hemoglobina carrega mais oxigênio. Então, a gente aumenta a taxa de carregamento de oxigênio, libera biodisponibilidade de óxido nítrico. Óxido nítrico no endotélio causa uma vasodilatação. Então, a gente tem uma perfusão sanguínea melhorada. Além disso, a gente tem células de defesa andando pelo sangue, a gente tem plaquetas, né, que elas são células sem núcleo, elas perdem o núcleo quando saem da medula óssea, então essas plaquetas, elas ficam em estresse oxidativo quando elas estão, por exemplo, num meio, imagina um paciente que é um diabético, e aí ele está com a diabetes controlada. A questão de açúcar no sangue, isso é extremamente inflamatório para plaquetas, né? Então, a plaqueta começa a ficar inflamada. A plaqueta tem uma sobrevida de 10 dias, né? Se eu tenho um ambiente hostil, ela passa a viver 3 ou 4, né? Então, além disso, a plaqueta, ela também é muito sensível a infecções, né? Ela, na verdade, é uma célula imunológica muito importante, porque ela apresenta, por exemplo, o vírus da dengue. O vírus da dengue gruda na plaqueta e ela que apresenta para o sistema imunológico. Então, a plaqueta, ela se desorganiza muito facilmente. E quando a gente faz a luz na plaqueta, através da irradiação do sangue, a gente coloca a plaqueta em homeostase novamente, então ela aumenta a sua sobrevida, e isso é muito importante para o nosso controle de hemostasia, para o nosso sistema imunológico, né? E também para a questão de coagulação, né? Se a gente tem um sangramento. Então, é muito interessante que, ao mesmo tempo que a gente está colocando luz em qualquer parte do nosso corpo, a gente está botando luz em milhares de células, né? E quando a gente olha as nossas células no microscópio, a gente não imagina, né, que às vezes numa gota de sangue, eu tenho no consultório um microscópio de campo escuro, a gente vê sangue real, vou mostrar para vocês umas imagens, mas uma única gota de sangue tem trilhões de hemácias, né? Então, imagina a quantidade de células que são iluminadas quando a gente faz aí 10 segundos de luz, né? E aí tem o sangue, tem as células, tem enzimas, tem células imunológicas e, né, todo um ecossistema ali que está recebendo energia. Aonde tem mitocôndria, a mitocôndria absorve, ou pode ser influenciado pelas membranas, ou por enzimas. Então, a gente tem várias vias aí de mecanismos de ação da fotobiomodulação. Então, a gente tem aí uma ação vascular, né? Uma ação de equilíbrio de pH, que a hemoglobina é uma das principais e primeiras vias de equilíbrio de pH sanguíneo. E a gente tem as células de defesa, que podem estar alteradas. Vamos pensar aqui numa doença autoimune, por exemplo, a gente tem células de defesa que não estão funcionando direito. Alguma coisa está acontecendo com elas, porque elas estão identificando as próprias células como células para serem atacadas, né? Então, isso é bem complexo. Então, o restabelecimento, a imunomodulação dessas células, que a gente sabe que a fotobio faz, contribui para que elas parem de fazer esse movimento contrário,
né? Então, olha que interessante. Enquanto a fotobio coloca as células imunológicas em homeostase, qual que é o tratamento convencional para uma doença autoimune? Simplesmente deprimir, né? Eu entrar contra as células imunológicas. Só que quem somos nós sem células imunológicas? Como quem que vai fazer todo o cuidado de vírus, fungos, bactérias que a gente vive em simbiose? Quem que vai cuidar aí de células que estão se diferenciando errado, que as células imunológicas precisam, né, fagocitar? Então, a nossa medicina ela ainda está, em algumas situações, aquém do que a gente gostaria, e aí trazendo efeitos colaterais. Então, por isso que ainda a gente tem tratamentos, mas que não necessariamente vão ajudar, vão ser paliativos apenas. Tá? Então, quando a gente fala em modulação da inflamação, a gente está falando que a luz ela acelera a resolução da inflamação. A gente não necessariamente está inibindo como um corticoide ou como um anti-inflamatório. O anti-inflamatório inibe, para o processo. Só que, gente, a via inflamatória é a via de resolução, é a via de cicatrização, de regeneração. Se eu não inflamar, eu não regenero. Então, será que vale a pena eu ficar inibindo? Até quanto tempo eu vou continuar inibindo? Isso aqui vai ficar crônico. Eu imagino que aqui na sala, se tem 74 pessoas, pelo menos umas 30 pessoas aqui têm rinite alérgica, né? Posso estar errada, mas a minha estatística é mais ou menos essa. É muita gente com rinite alérgica. Por que acontece essa rinite alérgica? Porque é um processo inflamatório que você nunca deu chance para o seu corpo tentar resolver. Você está sempre inibindo, está sempre segurando. E aí o corpo põe em stand-by, na próxima oportunidade ele inflama de novo, e aí você põe em stand-by, e aí você começa a deteriorar, você vai ficar da vida sem olfato, vai ficar, né, com outras consequências aí que podem acontecer com os medicamentos. Quando a gente faz o laser dentro do nariz, 1 minuto, 6 joules, laser vermelho, para a coriza imediatamente. As crises de rinite param. Então, a gente está fazendo o que aqui? Eu estou restabelecendo a função imunológica interna, restabelecendo as células que, como elas captam, né, as sujeirinhas, como que elas respondem a isso? É uma alteração imunológica. E isso, às vezes, começa por um simples erro. Né? Uma criança teve uma rinite, a mãe foi lá e inibiu. Só que aquilo ficou inibido o resto da vida. O corpo nunca teve a chance de restaurar. Né? Então, eu dei um exemplo aqui da rinite alérgica porque ela é muito palpável, né, na nossa rotina. Então, modulação da inflamação leva à resolução da inflamação. Então, é isso que o laser faz. Se eu tiver que ser pró-inflamatório ou anti-inflamatório, o laser vai ser, porque ele coloca energia. Por exemplo, uma doença crônica, uma bursite, tá lá há meses. Se eu faço a luz, ele vai dar uma agudizada, depende da dose, eu nem sinto, depende da dose, eu sinto até uma dor, um aumento de microcirculação, para o quê? Responder. Então, a gente nunca fala que é anti-inflamatório, nem que é pró-inflamatório. O certo é falar que a fotobio modula o processo inflamatório. Então, quando vocês estão lá fazendo a endodontia, né, vocês estão fazendo a instrumentação, aquele ápice com certeza vai, né, ser um grande lixão ali, vai ter muito processo que vai ter coisas atrofiadas ali, pedaço de dente, bactéria, material, líquidos, aquilo ali é um processo inflamatório. Né? Então, o desconforto que o paciente sente, tem uns que não sentem, uns que sentem, depende da técnica, estou meio desatualizada, tá, gente? Me perdoem aqui. Estou tentando botar um exemplo aqui mais contextualizado com a área de vocês, mas terminou a endodontia, por que não fazer um ponto de infravermelho no ápice do dente? Né? Você pode fazer 4 joules infra no ápice. Esse paciente já não vai mais ter desconforto, porque eu vou modular esse processo inflamatório, tá? E isso dentro da área de odonto e da endodontia, já é uma mudança de experiência para o paciente. Olha, depois que você começou a fazer o laser, eu não tive mais sensibilidade. Olha, vai naquela endodontista, porque ela usa laser e ela não dá sensibilidade na pós-instrumentação. Então, isso já é um plus, já é um diferencial. E o que, gente? É 40 segundos. 40 segundos do seu tempo. É muito rápido, né? E hoje a gente tem, falando de fotobio especificamente, muitas modalidades terapêuticas. Então, a gente conhece o laser local, que é esse que eu dei o exemplo para vocês, mas hoje em dia a gente ativa com luz o nervo vago. O nervo vago, ele controla o parasimpático, né? Quando a gente está em estresse, a gente está com o simpático ativo.
Então, a gente tem que fazer movimento para entrar em parasimpático, para fazer a compensação. Então, o parasimpático relaxa, o parasimpático hidrata. Então, pensando em intestino, o parasimpático, ele umedece, né? Quem tem intestino preso. O parasimpático, ele te fornece um ambiente tranquilo para cura, né? Então, o nervo vago a gente está utilizando muito através da fotobio. O transcraniano, né, a gente está usando para, né, irradiar a parte cerebral. Não estou falando que eu faço, tá, gente? Sou dentista, mas eu dou aula para profissionais que fazem. Então, a transcraniana trabalha muito Alzheimer, autismo, Parkinson, depressão, demência, fantásticos resultados, fantásticos. Trajeto nervoso, então, irradiação, todos os nervos principais, porque você vai modificando aí a forma como o tecido nervoso vai se comunicando. Medula óssea, então a gente estimula a medula óssea para produzir células de defesa. Então, irradiação externa, irradiação em tíbia, linfáticos, né? Aqui a gente faz também na odontologia, em caso de infecção, ativar os linfonodos, a cadeia mais próxima à região da infecção, para que você coloque mais energia e as células de defesa se multipliquem, principalmente em herpes, crises de herpes. Sistema límbico, a gente acessa dentro da boca. O sistema límbico, gente, ele que é o sistema que controla tudo, ele que faz a junção entre o emocional e o físico. Importantíssimo. Laser puntura, em vez de a gente fazer agulhas, a gente está colocando luz. Então, existem pontinhos de acupuntura simples que você pode ir no consultório fazer e o paciente ficar tranquilo antes de começar um procedimento, né? Irradiação da coluna vertebral, né? Em toda a coluna, isso traz benefícios incríveis para pacientes, por exemplo, que têm alterações, acidentes de medula ou que têm algumas alterações nervosas periféricas. Então, hoje a gente está com muitas modalidades terapêuticas. E falando um pouquinho do ILIB, né? Só entrando rapidamente no ILIB, aqui o ILIB, ele continua sendo fotobiomodulação, né? Eu expliquei para vocês que toda vez que a gente faz a fotobio, a gente está irradiando o sangue. Então, isso que eu vou explicar para vocês agora acontece em todas as aplicações. A diferença é que quando a gente faz o ILIB, o nosso foco único é o sangue. Então, a gente deixa a luz ligada o tempo suficiente para irradiar o sangue do corpo inteiro, não apenas o sangue circulante local, tá? Então, por isso que a técnica se diferencia. A gente procura aí regiões de artérias mais superficiais, né? Por exemplo, artéria radial, carótida, sublingual e outras aí. E dentro do sangue, o que que tem dentro do sangue? Tem as hemácias, que a gente tem hemoglobina, que é uma absorção que é absorvedor de luz, tem os leucócitos, né, que é uma família aí de 5 células, tem as plaquetas, que são importantíssimas, e tem o plasma. Dentro do plasma tem enzimas, tem hormônios, tem outras substâncias que podem absorver luz. Essa técnica, ela começou na Rússia, na década de 80, e a técnica original do ILIB é intravenosa. Então, por isso que a palavra ILIB, Intravascular Laser Irradiation of Blood. Só que, claro, o apelido a gente não consegue perder, então a gente continua chamando de LIB, mas na verdade a gente não faz LIB, a gente faz fotobiomodulação sanguínea. A gente faz uma técnica de luz de forma transdérmica, só que o alvo é o mesmo que os russos utilizavam, tá? Então, eles começaram a usar essa técnica para pacientes cardíacos, porque a ação, né, nas hemácias e a ação vascular é muito importante, então tirava o paciente do risco de ter um evento trombótico, por exemplo, né? E isso ajudava muito os médicos. Então, eles começaram a aplicar em pacientes cardíacos. Logo depois, eles viram que funcionava para todas as patologias e eles usam, né, indiscriminadamente para todas as áreas, todas as patologias. Hoje, a gente já usa uma técnica não invasiva, né? Então, aqui com a luz escura, com a luz apagada, a gente consegue ver até os vasos sanguíneos. Então, é bem interessante aqui a nossa abordagem atual. E hoje a gente usa não apenas na artéria radial, como na poplítea, que é atrás do joelho, na pediosa, em cima do pé, carótida, sublingual, intranasal. Na odontologia, a gente usa muito sublingual e a gente usa muito radial, porque é muito fácil. Enquanto você está fazendo outra coisa na região de cabeça e pescoço, o paciente fica com o ILIB no pulso, né? Então, aqui de novo, né, as hemácias e os seus efeitos. Aí, olha só, aqui é um efeito bacana das hemácias, que é um efeito elétrico, na verdade. Todas as hemácias têm um potencial zeta, não só as hemácias, as plaquetas também têm. Então, o que que é potencial zeta? É essa nuvem
de íons negativos ao redor da célula. O negativo com o negativo, ele se repele. Então, isso mantém as células do sangue distanciadas uma das outras. Então, elas conseguem fazer trocas gasosas, elas conseguem circular, elas conseguem entrar nos capilares, né? Porque elas estão soltas. É importante que esse potencial zeta seja mantido. Quando a gente tem algum agente interferente no sangue, pode ser um monte de coisa, pode ser o açúcar do diabético, pode ser alguma macromolécula que não foi digerida. Já viram falar sobre leaky gut? Quando o nosso intestino ele inflama, abre a mucosa intestinal e em vez de entrar micronutrientes para o sangue, entram macromoléculas. Então isso é estressante, né? Ou proteínas que a gente não digere, como a caseína, enfim, a gente pode ficar falando aqui de vários outros agentes interferentes, mas o que eles fazem? Eles modificam a polaridade dessas hemácias. Então, as hemácias que ficam com partes positivas acabam se grudando com as outras. Então, a gente começa a ter um aglomeramento de hemácias, que isso indica estresse oxidativo, isso indica inflamação sanguínea. E olha que interessante, quando a gente faz o ILIB, aqui é uma foto do meu microscópio, da microscopia de campo escuro, no lado esquerdo. Então, aqui mostra como estava o sangue desse paciente, tá? Antes de fazer o ILIB. E aqui do lado direito, depois de 30 minutos de ILIB. Então, a gente consegue ver exatamente esse retorno do potencial zeta das hemácias, que é importantíssimo, tá? Aqui um videozinho, né, dessa paciente. Paciente antes do ILIB. E aqui, ó. E aqui, gente, olha as 40 minutos depois. Inclusive, ela se mexendo. Nessa paciente que está atualmente com uma artrite. Então, olha que bacana o efeito de ILIB imediato, depois de 40 minutos. Então, olha, até a mobilidade, né? É incrível, é muito legal esse microscópio. E aqui, ao contrário do que a gente pensa, né? Os medicamentos, eles são agentes interferentes. Essa paciente estava em jejum, fez uma análise, depois ela tomou o Brilinta, que é um anticoagulante. E olha só o efeito rolô que aconteceu aqui nessas hemácias, né? E depois, 30 minutos depois do ILIB. Então, toda vez que a gente faz o ILIB, a gente está, no mínimo, melhorando o potencial zeta dessas hemácias, soltando isso. Claro que a gente também está irradiando células de defesa, a gente também está irradiando plaquetas. Então, é incrível como os resultados são muito evidentes, né? E claro, quanto pior o paciente, melhor os resultados. Se você não tem nada, você não vai sentir nada de diferença depois de fazer o ILIB, né? Então, aqui os resultados sobre plaquetas, né? Ele modifica a composição das plaquetas, diminui a agregação das plaquetas no sangue. Isso é muito importante. Os leucócitos, né? Estimula aí metabolismo e reatividade de neutrófilos. O que é reatividade? Deixa o neutrófilo mais ativo, né? Um neutrófilo ativo, ele é mais ágil, ele é mais, que é o primeiro, né? Que chega aí quando tem alguma invasão. Modulação da estrutura do macrófago, que eu já expliquei, do perfil metabólico de fermentação para fosforilação oxidativa, produção de citocinas, liberação de óxido nítrico também pelas células sanguíneas de defesa. Então, assim, o óxido nítrico está sendo liberado porque ele estava na mitocôndria, então essa célula estava alterada. Mas uma vez que libera óxido nítrico, o endotélio do vaso, quando ele recebe óxido nítrico, ele fica um pouco mais, né? Ele solta, então ele vasodilata, então isso facilita em algumas situações. E por outro lado, uma vez que eu tenho maior transporte de oxigênio pelas hemácias, as primeiras células que recebem esse oxigênio são as células do vaso sanguíneo. Então, os efeitos vasculares, né? Por isso que a gente fala, depois você fez o ILIB, a pressão arterial regularizou. Estava em pressão alta, regularizou. Fez o ILIB, a frequência cardíaca diminuiu. Então, isso acontece por quê? Porque o primeiro efeito é vascular. Então, agora vamos de novo para o nosso paciente. O paciente está com medo e aí ele fica hipertenso. Ele não é hipertenso, ele fica hipertenso. Você não consegue fazer a cirurgia num paciente que está com a pressão alta, né? Vai sangrar, vai. Então, o que a gente faz? ILIB. Você faz o ILIB antes do procedimento. O paciente acalma, pressão renormaliza, mantém o ILIB no pulso do paciente e faz a cirurgia. Então, olha como muda a experiência do paciente. Inclusive, ele nem cancela a cirurgia, né? Que iria cancelar, mas depois adia para outra semana ele fica nervoso de novo e aquilo vai se arrastando, né?
E uma outra novidade é que, a partir de novembro de 2019, os pesquisadores descobriram que a gente também tem mitocôndrias livres no sangue. E são mitocôndrias competentes, são liberadas por diversos tipos de célula, como se as células do sangue que estão alteradas, com mitocôndrias em estresse oxidativo, liberassem essas mitocôndrias ruins para o sangue e substituíssem por mitocôndrias boas. Então, a gente tem essa troca mitocondrial, até porque a mitocôndria, né, não sei se vocês sabem, mas nos priores, né, no início da nossa evolução como espécie, as mitocôndrias, elas eram bactérias que foram introduzidas nas células eucarióticas, né? E aí elas acabaram fazendo parte do arsenal, mas elas têm DNA próprio, né? Então, em diversas fases da nossa evolução como espécies, as mitocôndrias entraram aí, porque elas têm, lógico, um superpoder de transformar um- um- uma molécula de glicose em 32 ATPs, muito diferente de uma fermentação, né? Então, isso foi o grande diferencial aí evolutivo. E eles estão usando, né, essas mitocôndrias livres no sangue como prognóstico. Então, se um paciente tem mitocôndrias livres no sangue, competentes e boas, qual que é o prognóstico desse paciente melhorar? Então, ele tem uma reserva, né? A gente está chamando isso de reserva. Agora, quando um paciente só tem mitocôndrias ruins circulantes, ou poucas, isso quer dizer que ele está sem reserva. Então, esse paciente ele tem um prognóstico pior, algum tratamento. A gente pode, né, levar isso para a história do Covid, né? Quais foram os pacientes que ficaram muito mal no Covid? Os pacientes que estavam com pouca reserva energética, né? Que estavam com alguma inflamação silenciosa, então uma obesidade ou uma idade, né, avançada, que isso faz com que a gente tenha aí uma deficiência, ou o paciente estressado. Tu olha, ele tá bem, mas ele tá estressado, ele tá totalmente com o sistema imunológico dele no pé. Então, tudo isso levou, né, aos grandes acontecimentos, porque se você tá bem, não importa o vírus, o seu corpo lida bem com ele, né? A pessoa pode espirrar do seu lado, que se você tiver imunológica bem, não vai acontecer nada com você, né? Então, a gente tem que confiar no nosso sistema imunológico. E aí a gente parte, né, para uma ação local, para uma ação sistêmica. Então, acelerando a regeneração dos tecidos, aliviando dor local, mas indo para também tendo benefícios sistêmicos, né? Biodisponibilidade de oxigênio e óxido nítrico, melhoria das propriedades reológicas do sangue, homeostase ácido-base, controle sistêmico da dor. Então, por exemplo, um paciente que está na cadeira, só que ele está com o nervo ciático atacado. Pô, você é dentista, como é que você faz? Ele não vai conseguir ficar sentado muito na cadeira porque ele está com o ciático doendo. E LIB. 1 hora de LIB você segura o ciático. Então, essas coisinhas, elas vão nos diferenciando, né? São um plus a mais que a gente pode dar para esse nosso paciente, tá? E aí a gente vê a fotobio, gente, em várias áreas, né? A gente vê na fisioterapia, na enfermagem, tratamento de feridas, queimaduras. A queimadura para de doer na hora. Pós-parto, né? As mães que não conseguem amamentar, então, em fissuras mamilares. Então, você cicatriza apesar do bebê estar mamando. Na medicina em geral, na veterinária, na fono, na psicologia, na podologia, né? Até a micose do pé com PDT, eles estão tratando com sucesso micoses de anos, né? Que fungo é muito difícil de ser tratado, né? Então, o PDT tem revolucionado bastante essa área também. Temos bastante literatura, né? Eu não trouxe muita para ela não ficar muito chata, mas a gente tem bastante revisões sistemáticas, bastante estudos clínicos controlados, né? Então, a gente tem bastante literatura que embasa o uso da fotobiomodulação nas mais diversas áreas da saúde. E aí, né? Vamos voltar à nossa temática aqui. Como o laser vai transformar a experiência do meu paciente? Agora vamos para o consultório, tá? Então, fazendo um gancho nessa questão de saúde e doença e o quanto que o corpo consegue se reequilibrar, né? Porque, na verdade, a gente desequilibra, o corpo reequilibra. Então, a gente está sempre assim, né? Está sempre assim. Chega um momento que o corpo não consegue reequilibrar, e aí vem a doença. Então, a doença acontece quando o corpo não tem como lidar com aquele desafio, né? Então, isso é importante. Então, agora vamos pensar. Nós, profissionais da saúde, a gente causa coisas nos pacientes, né? A gente faz intervenções. A gente é invasivo, a gente corta, né? A gente é um agressor, a gente tem um bisturi. Toda vez que a gente faz alguma intervenção no paciente,
a gente está causando uma bacteremia transitória, concordam comigo? Então, eu já estou contando que o sistema imunológico dele esteja bom, certo? Eu causo desbiose quando eu dou antibiótico para o meu paciente. E depois, eu reponho com probióticos? Quem de vocês utiliza probiótico depois de dar um antibiótico para o paciente? Ninguém. Porque a gente é muito focado. A gente tem que olhar o corpo como um sistema, né? A gente tem que olhar o corpo como um todo. Uma anestesia. Gente, uma anestesia, o corpo depois vai ter que se livrar dela, né? Tem metais pesados, tem um monte de coisa ali dentro que tem que mandar embora. Então, diminuir a quantidade de anestésico já é um benefício para o paciente, né? Dá menos trabalho para o corpo de mandar embora esse anestésico, essa substância que não é, assim, ela é necessária, mas ela não é favorável, né? Então, todas essas intervenções que a gente faz, né? E a gente tem uma complexidade, né? Porque cabeça e pescoço a gente tem glândulas, músculo, osso, tecido nervoso. Então, a gente é complexo, né? E todas essas variabilidades de tecido, elas se comprometem, elas são interferidas, né? Quando a gente faz alguma coisa, a gente causa alguma coisa nelas. E isso é importante, né? Então, aí a gente vai para uma discussão na seguinte linha de raciocínio. Você pode ser um excelente cirurgião, né? Você pode conhecer todas as patologias, você pode ter destreza manual, você pode ser aquele artesão da odontologia que a gente admira, né? Alguns profissionais que, nossa, faz aquele provisório perfeito. Então, você pode ser um suprassumo como dentista, tá? Só que tudo isso que você é e tudo isso que você estudou e você tem prática só vale em 50%. Porque se o seu paciente for diabético, então acho que a palestra anterior estava falando um pouquinho disso, né, da gente entender melhor o nosso paciente. Se o seu paciente for estressado, fumante, tiver muito medo, for idoso, tiver uma doença crônica, for hipertenso, tiver com a imunidade baixa, gente, tudo isso aqui vai acontecer alguma coisa em relação à sua intervenção. Então, a gente é responsável também em tentar fazer um prognóstico em relação a como que é o nosso paciente, para a gente ter um resultado clínico melhor. Concordam comigo? Então, é muito importante. E aí, às vezes, acontece alguma intercorrência com esse paciente, e aí a gente pode até questionar: será que foi uma intercorrência técnica? Ou será que foi uma intercorrência devido ao estado fisiológico do paciente? Ah, se for intercorrência técnica é minha culpa, se for imunológico é culpa do paciente. Não. Se for imunológico, é culpa sua também. Como é que você submeteu um paciente a uma cirurgia se esse paciente está super estressado? Então, a gente tem que tomar cuidado. Até esses dias até a gente estava conversando lá na faculdade que um menino da medicina ia ser atendido no laser. E ele falou assim: ó, eu vou só terminar as minhas provas. E aí, quando terminar a prova na quinta, na sexta-feira, eu venho fazer a cirurgia. Aí eu falei: não, 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 não quero ninguém estressado aqui fazendo cirurgia, porque vai dar problema. Então, até isso a gente tem que pensar. E avisar os pacientes: olha, se você está numa semana difícil, não faça cirurgia. Olha quantas mulheres, agora eu vou, né, levar aqui para nossa vida pessoal. Quantas amigas minhas já vi, né, e acompanho a enfermagem trabalhando nisso, a fisioterapia. Quantas mulheres vão fazer uma cirurgia plástica e elas estão super animadas, né, com o efeito da autoestima, que é fundamental, investem, né, porque uma cirurgia plástica não é nada barato, procuram um cirurgião excepcional, e aí, antes da cirurgia, claro, elas vão ter que ficar aí um mês, de cama, a vida delas fica tão estressante para preparar a logística, não comem direito, param de fazer academia porque não dá tempo, tem que ficar fazendo logística de filho, de carona, de isso. Quando senta na cama para fazer a cirurgia, gente, quando relaxa, o corpo tá um trapo. E aí se submete a uma cirurgia, a uma grande intervenção, 10 dias depois, abre tudo, deiscência, aquela barriguinha que elas tinham agora vira uma deiscência de 5 centímetros. Então, esse questionamento, né? Aquilo que a gente está fazendo, como que a gente faz para minimizar, né? Então, aí que mora o desafio, né? O desafio é que 50% depende de você, mas 50% do seu paciente. E se agora eu pudesse, além de dominar o que me
né, o que é meu, a minha destreza, eu consigo colocar energia no paciente para ele responder melhor à minha intervenção. O que vocês acham? E é isso que o laser faz, né? Então, ele ajuda o paciente a responder melhor ao tratamento, tá? E aí, um exemplo bem engraçado, não tem como ir no dentista e não ficar com a boca aberta, né? Então, você tem que ficar com a boca aberta. Gente, ficar com a boca aberta, você está forçando a sua articulação, porque a nossa articulação não foi feita para ficar totalmente aberta, né? E aí, o que que a gente faz? Laser pós-atendimento odontológico, na verdade. Endodôntico mais ainda, né? Porque é mais tempo. Então, assim, toda vez que eu abro a boca do meu paciente, ele fica com a boca aberta mais de 30 minutos, eu estou gerando um processo inflamatório. Então, no mínimo, eu vou ter que consertar esse processo inflamatório. Eu coloco a luz para reverter, tá? O paciente está com muito medo, muito inseguro, né? O que que eu posso fazer por ele na cadeira? Eu posso fazer o ILIB. Então, eu posso fazer o ILIB no pulso, posso fazer o ILIB sublingual, eu posso fazer pontos de acupuntura. Então, para quê? Para o paciente ficar calmo, tranquilo. O ILIB, durante o atendimento odontológico, os pacientes dormem na cadeira. Relaxa. Então, como vai ser a experiência desse paciente? Maravilhosa. Ele vai voltar? Vai. Ele vai indicar? Vai, né? E é uma técnica simples de ser feita, né? Então, aqui, ó, vou regenerar de forma mais rápida, diminuir sintomas, né? Em todos os meus procedimentos cirúrgicos que eu fizer. Terminei a cirurgia, laser. Tirei o grampo, laser na gengiva. Acabei de fazer uma instrumentação, laser no ápice do dente. Anestesiei, laser ao redor, em toda a região, para ir embora o efeito da anestesia, tá? Vou fazer uma anestesia palatina, faça um laser antes para bloquear a dor. O paciente não sente dor antes de uma anestesia palatina se eu fizer um bloqueio de laser. Olha quanta coisa na minha rotina, no dia a dia, que para mim vai demorar alguns segundos e para o paciente vai mudar toda a sua experiência, né? Então, é rápido, agrega valor, entrega energia, né? O paciente merece. Então, redução da dor, acelera a cicatrização, então, herpes, aftas, DTM, né? Olha só como acelera um pós-operatório. Em 48 horas você tira a sutura de um paciente, se você fizer laser no pós-operatório imediato, 24, 48, tá? Aqui uma situação de uma paciente. Dói. Tá? Olhem como ela tá travada. É. Aqui dói ou não? Dói um pouco. Um pouquinho. E tudo bom. Daqui a pouco a gente vai fazer o laser. Então, essa paciente tinha feito protocolo, né? Então, terminou o protocolo, tava lá toda com dor em tudo. Gente, um pós-operatório de protocolo, essa paciente não vai nem jantar, vai comer sopinha, tá? Aí foi feito o laser, né? Então, aqui a gente está fazendo o infravermelho, foi feito o laser vermelho, o infra em direção ao ápice, né? Infra por fora da pele, para evitar edema, né? Mais um pontinho ali dentro. E olha o que a paciente falou no pós-operatório imediato. Opa, deixa eu voltar aqui. E aí? Fizemos o laser, como é que você tá? Bem, Bem? bem. Tem aquelas dores ainda em cima? Não. Não? E essa região aqui, ó? Tô dormindo. É? Então tá bom. Pra falar tá melhor? Não, dá a impressão que caiu tudo aqui assim, ó. Melhorou? Hã? Melhorou com o laser? Sim. Perceberam a diferença da paciente da fala, a gesticulação da boca? Outra coisa, a gente acabou de fazer o laser. Então, essa paciente, ela vai jantar, ela vai comer comida macia, mas ela vai comer, ela vai dormir melhor, não vai se entupir de remédio, né? O fígado e o rim agradecem. Aqui um outro caso clínico de uma parestesia, né? Infelizmente, acho que passava um ramo aqui do alveolar dentro desse dente. Essa paciente ficou com uma parestesia imediata, né? Aí a gente fez o laser, recuperou em 8 sessões, 95%, e depois acabou recuperando praticamente tudo. Então, evitar uma parestesia, né? Então, o paciente sentiu já alguma coisa na cirurgia, mas tem pacientes que não sentem imediatamente. Mas tão cedo o paciente perceba parestesia, laser, o laser recupera, tá? E aqui um caso de paralisia facial, né? Então, é um dos primeiros casos que eu fiz lá na Mandic, em 2009, mas é um caso que eu sempre mostro porque é maravilhoso.
Então, essa paciente já tinha tido uma outra paralisia facial do outro lado e acabou tendo do lado esquerdo, né? E aí ela acabou, então, aqui 5 de fevereiro. Isso. O lado paralisado é o nosso lado direito, aqui que a gente está vendo o Fecha o vídeo. olho. Abre. Sorri. Olha como não mexe aqui o lábio. Tenta franzir a testa. A testa não vai, né? Não. Sempre que você fala, puxa um pouquinho para a direita, né? É, Tá, o nariz você não consegue mexer, ou não consegue? consegue. Tenta mexer o nariz. Dá umas piscadas. Isso. Então, vou passar um pouquinho aqui. Então, a gente foi fazendo o laser nela, aqui uma semana depois. Vamos lá. Ela já estava mexendo um sorriso. pouquinho. Olha só. Isso. Depois, aqui mais um mês depois, até que a gente deu alta para essa paciente. Eu vou passar um pouquinho, gente, senão não vai dar tempo. Então, aqui a alta do paciente em maio, de fevereiro a maio. E notem que o outro lado ainda estava com a paralisia, né? Fecha os 2 olhos bem devagar. Abre. Pisca rápido. Isso. Então, a gente vê Tá, agora mostra com onde o que mais laser e incomoda. sem o laser, né? Como tem a diferença. Esse lado do rosto, né? O lado direito que prende, esse lado aqui, e repuxa quando eu falo, me incomoda bastante, porque eu sinto que tá preso. Tá. E quando eu como também alguma coisa começa a cair desse lado. E eu sinto que me incomoda muito quando falo também, eu sinto que tá preso a minha boca. E tem uns pontos também que dói bastante, que é aqui a sobrancelha, do lado do nariz, aqui no queixo e atrás da orelha. Tá. Dá mais um sorriso. Realmente, o lado de cá tá mais travadinho. O outro lado já tá bem. Cansa bastante, assim, quando eu falo bastante, eu sinto que cansa porque tá preso. Então, vejam como essa paciente melhorou, né? Então, é bem legal esse resultado, né? Porque o outro lado tinha 2 anos, estava com a paralisia e não foi feito laser. Depois a gente começou a fazer, melhorou um pouco, mas não foi tão bom quanto o outro lado, que era mais recente, né? E aí a gente tem, né, gente, outros exemplos, trauma bucal em criança, protocolos de pós-operatório imediato, então mantas de LED, laser, laser no pulso, o ILIB, né? Uma dica clínica aqui, inclusive, é fazer o laser o quanto antes. Então, se eu tiver que escolher um momento para fazer, é melhor fazer no pós-operatório imediato, quando as primeiras citocinas são liberadas, né? Então, iniciar o laser o quanto antes, não espera o paciente melhorar, não espera o dia seguinte, já faz logo depois para diminuir todo o processo inflamatório. E aí a gente usa o ILIB, fotobio vermelha, infra, mantas de LED cada vez mais agora, né? Que é pela facilidade, o próprio paciente fica segurando. E, claro, outras áreas se abrem quando a gente começa a trabalhar com laser. Então, você pode, de repente, começar a trabalhar com pacientes oncológicos. Então, aqui um caso, por exemplo, de transplante de medula óssea, que 100% dos pacientes têm mucosite, a gente consegue ficar todo o processo da medula óssea, transplante de medula óssea, sem mucosite. Né? Casos de quimioterapia, que dão muitas aftas, né? As mucosites, fazendo laser, o paciente praticamente se livra disso, né? E um pouco entrando na área de vocês, na área da descontaminação, que é tão importante, né? Porque uma vez que a gente tem foco de infecção, essa foco de infecção vai para o corpo inteiro, né? A gente é uma coisa só. Tem a terapia fotodinâmica, que é quando a gente associa um agente que absorve luz com oxigênio. Então, a gente tem aí a produção de espécies reativas de oxigênio que vão matar vírus, bactérias, fungos, parasitas, né? E claro, tumores também, depende de acordo com o fotossensibilizante. E essa terapia, então, ela descontamina sem a necessidade de antibióticos. O que eu acho fantástico, porque o antibiótico, ele faz desbiose, ele faz resistência bacteriana, então, quanto menos a gente utilizar, melhor. Então, aqui a terapia fotodinâmica na pério, né? Então, a gente tem, além da pério, periimplantite, cárie, cândida, na endo, né? Na herpes simples, então, endodontia e PDT, né? Eu acho que vocês devem conhecer essa técnica para descontaminação, fantástica, fantástica, né? Super simples de ser feita. E eu também posso utilizar o laser de alta potência, né? Além da PDT, eu uso o laser de alta potência para descontaminar. Também posso usar o laser de alta potência para descontaminar um conduto radicular.
Então, o laser de alta também entra aqui na descontaminação como um grande aliado. Aqui um caso de um paciente oncológico que não respondia nem a fluconazol, nem a nistatina. Então, notem ali na primeira foto a quantidade cândida. Foi dada a nistatina para esse paciente. 3 dias depois não aconteceu nada, piorou. Nistatina não respondeu. E aí a gente entrou com o azul de metileno. Então, notem que aqui está azulzinho, o laser vermelho. E esse paciente ficou totalmente sem cândida. Então, é muito legal, né, a ação da fotobiomodulação quando a gente associa com o PDT, tá? Laser cirurgia, vocês já devem conhecer, muito simples, né? Cortou, viu que cortou, não tá cortando, aumenta a potência. Eu sempre falo que laser cirurgia é fácil de fazer. Mais difícil é terapia fotobiomodulação. Ou terapia fotodinâmica, que exigem técnica, né? Exige um pouco mais de conhecimento, de protocolo, de saber fazer a dosimetria, tá? Mas é fantástico, remover uma mucocele sem sangue, né? Remover uma mancha melânica sem sangue, né? Fazer um freio sem sangue. Você consegue ver as fibras, você escolhe as fibras que você está cortando, né? Então é fantástico. E claro, né, gente, o clareamento dental que, por mais que ele vá e vem, é o nosso arroz com feijão no consultório. E é um arroz com feijão bastante lucrativo, né? Principalmente se for feito com luz, que aí a gente consegue capitalizar um pouco melhor, né? Hoje tem a luz azul, tem a luz violeta, tem titânio, né? Agora estrearam um material novo. Tem muitas coisas novas chegando no mercado que a gente precisa se atualizar para justamente levar isso para o nosso paciente, né? Aqui tá os protocolos que eu publiquei no livro do professor Michael Hamblin, da Harvard, que são os protocolos que eu ensino na habilitação da laser terapia na São Leopoldo Mandic, então estão todos publicados. E aqui uma listinha básica de 50 aplicabilidades do uso do laser na odontologia. Então, de repente, é uma boa para você introduzir aí, mudar a experiência do seu paciente, tá? Então, é um paciente que vai ter uma experiência diferente, né? Vai estar relaxado, vai estar sem dor, né? Não vai ter tanta necessidade de medicamentos, vai ter uma nova experiência pós-cirurgia, né? E ele vai com certeza adorar essa novidade que você vai levar para ele, né? Então, a fotobio, ela muda a resposta do seu paciente. Então, ela vai melhorar a forma como o diabético vai responder ao seu tratamento. Vai acalmar os medrosos, vai cicatrizar os fumantes, porque eles não cicatrizam, né? Então, a gente consegue auxiliar os pacientes com a fotobiomodulação, né? E aqui eu fiz uma listinha até de 15 motivos, né? Odontologia sem medo, rapidez, cirurgia sem sutura, sem sangramento, tratamento da dor sem remédios, pós-operatório cirúrgico com mínimo desconforto, rápida cicatrização, qualidade na regeneração, ação antimicrobiana sem antibiótico, né? Procedimentos estéticos com reversibilidade, então a gente está conseguindo reverter bastante aí algumas coisas, inclusive da ROF, regeneração de tecido nervoso, né? A resolução de inflamação, uma opção menos traumática para as crianças. Então, tem bastante coisa legal aqui que a gente pode trazer para o nosso consultório. E com certeza é uma mudança de paradigma, né? A gente sempre vai ser um peixinho fora d'água, fora do caminho normal, mas eu falo que são esses que vão mais longe, né? Quem pensa fora da caixinha, quem está aqui, ó, numa sexta-feira à tarde, tentando se atualizar. Então, essas coisas acontecem para quem está querendo mudança, para quem está, né, se desenvolvendo, sempre aprendendo, né? Então, a luz aqui um exemplo de um tratamento detox com luz, que vem por aí, e trazendo, então, energia para o nosso equilíbrio fisiológico. E agora eu faço uma pergunta para vocês, que vai se transformar num convite, né? Se você está preparado para revolucionar a sua odontologia. E aqui a nossa turma de habilitação, que vai começar agora dia 25 de fevereiro em Campinas. Então, tem o QR Code aí para você se inscrever, se você se sentir chamado, né, por essa nova tecnologia, se isso fez sentido para você, né, a habilitação é muito simples, né, é um módulo presencial único, ela é toda gravada, com webinários ao vivo online, e tem um único módulo de 4 dias, que é com bastante clínica, bastante workshop. Então, é um curso bem tranquilo de ser feito, um curso rápido, um curso barato. Então, é um curso que vai agregar muito e, principalmente, vai transformar a forma como o seu paciente experiencia, né, a sua odontologia. E, claro, a gente também é paciente, né? Então, a gente também se beneficia tendo um laser em casa,
Na verdade, a gente começa a levar o laser para o consultório, depois fica de casa para o consultório, de casa para o consultório, até que a gente compra um segundo laser para ficar em casa. Porque ilibe, gente, um dia cansado, um dia que você está estressado, uma criança em casa com febre, com gripe, com tosse, você faz o ilibe, a criança para de tossir, a gripe passa, a dor de garganta vai embora, faz PDT na garganta, faz o laser na rinite. Ah, é uma beleza. Né? Não sei se vocês têm filhos ou não, mas quem tem, eu falo que é um super investimento, né? Então, gente, finalizo aqui a minha apresentação. Muito obrigada pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer um pouco mais descontraída essa apresentação para não ficar muito pesada. Eu sabia que era a última. Eu falei, ai, será que eles vão aguentar? Mas eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, a gente pode conversar sobre isso agora. Tá bom? Aqui está o meu Instagram. E muita luz para vocês, muito sucesso aí. Que seja um ano maravilhoso para todos nós. Espero que tenham gostado. Será, com certeza. Nossa, que aula maravilhosa, uma abordagem inspiradora, transformadora. Acho que é importante para a gente reconhecer e reforçar esse impacto, né, dessas ideias que foram apresentadas. Acho que isso é fundamental. Eu tenho certeza que muitos dos que estão nos ouvindo agora, sabem que tudo isso que você mencionou tem uma importância fundamental, mas a gente também sabe que existe, de certa forma, um momento que é um divisor de águas para você começar a implantar isso, para você no consultório começar a realmente, né, utilizar isso tudo. Eu digo que a minha experiência com o laser, ela acontece de uma forma muito definitiva a partir do momento em que eu visualizo isso, né? Uhum. Eu não ouço isso só, mas eu visualizo isso, eu percebo isso, eu sinto que que o paciente, né, foi modificado a partir da realização da laser terapia. Então, acho que cada um tem o seu momento. A gente não, de certa É forma, isso aí. fala, né, menciona, comenta, discute, mas com certeza cada um vai ter o seu momento especial, né? Que com certeza vai colocar em prática o dia a dia. Não vai abrir mão disso, né? Mais ou menos como isso, né? Mais ou Ah, é? menos como Olha isso, né? só. Isso aí. Né? Olha o segredinho. Agora ele está revelando o segredinho aqui. Perfeito, é isso aí. Tem que usar mesmo. É um Eu tenho uma discussão aqui em casa, acho que eu comentei com você, aqui com a Elo, que é minha esposa atual, né? Que está comigo já há 50 anos, mas é super atual. E ela diz, você precisa de um chuveiro, Alisa. A gente precisa de um chuveiro, Alisa. Talvez até já exista, né? Tem Porque uma cama de laser. uma cama, né? Porque você vai Tem. submetendo radiação em todas Entra as... dentro, fica ali. Então, É, com certeza, dar essa aula foi um marco significativo, né, do entendimento desse papel da nova tecnologia, exemplo aí do laser, né, que desempenha um fator extremamente importante na odontologia, com uma experiência de transformação dos pacientes, que foi o que você colocou, né? A gente pode observar essa modificação com os tratamentos menos invasivos, com a eficiência desses tratamentos, com esse processo que é o processo de desinflamação, né, de você reduzir o processo. sim, O paciente nem sabe que ele está inflamado, né? O é, paciente nem sabe. Aliás, às vezes nem o médico sabe, porque o médico sim, muitas vezes fica vinculado, né? Aquelas observações do limite, você está dentro do limite, sim, mas se você está no limite do teu processo, do teu hemograma, possivelmente você já está inflamado. Então, reduza isso, né? E você tem, de certa forma, né? Você manifesta a ideia de trabalhar fora da caixa, de abraçar essa mudança, né? No sentido de paradigmas mesmo, né? Não são só diferenciais profissionais, mas são agentes que vão, de certa forma, produzir uma odontologia mais humana, mais inovadora, com o futuro que é hoje, que não é amanhã, que é hoje, né? A gente tem à nossa disposição. Eu queria te agradecer muito, né? Dizer que a gente está próximo, certamente a gente está mais próximo agora, né? Depois dessa tua apresentação,